E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Santos, eu sou diretor de vendas do Facebook e já trabalho nesse mercado de tecnologia há 22 anos. Eu comecei a minha carreira no UOL em 98, fiquei um pouquinho mais de 7 anos lá. Depois passei 11 anos no Google e estou há 4 anos e um pouquinho no Facebook, trabalhando com vendas. E além eu costumo brincar que eu tenho dois trabalhos. Além de trabalhar no Facebook, eu também trabalho com o que eu chamo de educação corporativa. Então, eu sou bem ativo nas redes sociais. Eu escrevo no LinkedIn, no Instagram, tenho um canal no YouTube, Twitter e por aí vai. Sempre de coisas relacionadas ao mundo corporativo, carreira e por aí vai. Eu também tenho uma coluna na revista HSM chamada Divã Corporativo, que eu conto alguns casos ali, dou algumas dicas de como a gente pode gerenciar a nossa carreira de maneira mais leve. Hoje o foco da minha conversa vai ser sobre educação corporativa, mas antes deixa eu dar um recado. Vocês podem mandar perguntas para mim, tem uma ferramentinha ali do lado direito, provavelmente, para vocês. Vocês podem colocar ali algumas perguntas e vocês também podem votar nas perguntas uns dos outros. Tá? Então vão lá, se tiver alguma pergunta, ou agora, ou durante a minha fala, pode colocar e dê uma espiadinha também lá nas perguntas que já estão disponíveis para poder votar, para a gente selecionar ali as melhores perguntas ou as de melhor interesse e bater um papinho mais para o final. O que eu chamo de educação corporativa? Eu comecei essa jornada há mais ou menos uns 2 anos, que eu me interesso por esse assunto de maneira ativa, escrevo e falo sobre ele. E a maneira que eu tento resumir é a seguinte: o mundo do trabalho, o mundo corporativo, ele é um lugar de muita ansiedade e muito sofrimento para muitas pessoas. Eu vou ilustrar aqui com alguns casos daqui a pouco. E eu acredito também, fielmente, que com um pouquinho de educação corporativa, as pessoas podem ser mais plenas, mais felizes, ter menos sofrimento e menos ansiedade no dia a dia do trabalho. Eu acredito isso de verdade. A gente passa a nossa vida toda estudando, né? A gente se forma, a gente vai para a faculdade e a gente nunca aprende sobre a realidade do trabalho, quais são as coisas que a gente vai enfrentar lá, o que eu preciso saber, o que eu preciso me preparar, o que outros aprenderam, quais são as melhores práticas. A gente não tem isso, ninguém ensina para gente. O que acontece? A gente acaba aprendendo na marra, no dia a dia. Só que esse aprender na marra envolve tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás, incluindo sofrimento e ansiedade. E com um pouquinho de educação, a gente pode sim tornar essa vida muito mais plena, a nossa vida profissional. Trazendo aqui alguns exemplos do que eu estou falando, o que é essa ansiedade, o que é esse sofrimento que as pessoas têm. Né? Então, nesse trabalho que eu faço de educação corporativa, eu dou mentorias, e eu dou também micro-mentorias, e eu respondo questões por mensagem, por vídeo, por aí vai. Eu lembro de algumas, essa que eu vou te contar agora, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava numa empresa e a empresa estava passando por alguns ajustes e ela sabia que a área dela ia ser drasticamente reduzida. E ela já estava procurando emprego. E nesse procurar emprego, ela participou de alguns processos e recebeu 2 ofertas. Só que nesse momento que ela recebeu 2 ofertas, o chefe dela na época chegou para ela e falou: olha, não se preocupa, a gente vai ter sim essas mudanças na nossa área, mas o seu emprego está garantido, já consegui te alocar numa outra divisão para o cargo X. Ela ficou super feliz, só que as propostas que ela tinha, uma delas era uma proposta irrecusável, ela queria muito trabalhar com aquilo. Era melhor do que ela tinha, era melhor do que ela ia ter na empresa atual, ia trazer mais desafios e aprender mais. Só que olha só, por vergonha, né, por se sentir incomodada de saber que o chefe estava ali brigando por ela, e eu ia alocar uma vaga para ela diante de uma mudança que provavelmente ia envolver demissão de pessoas, ela recusou as propostas e ficou na empresa. Passou mais ou menos 2, 3 semanas, ela foi demitida. Aquela promessa do chefe dela não se cumpriu. E ela estava extremamente chateada com isso. E
por que ela fez isso? Por que ela não aceitou? A gente vai falar mais daqui a pouco, tá? Mas por falta de educação corporativa, por falta de saber como ela precisa, como ela tem que encarar o mundo profissional e principalmente o nosso emprego. A segunda história que eu queria contar é uma pessoa que passou um ano trabalhando em alguns projetos. Ela achava que estava indo muito bem, ela entregou bons resultados ou achava que tinha entregue bons resultados no projeto, e a dinâmica da empresa que ela trabalhava era a seguinte: eles tinham uma avaliação de desempenho anual, uma vez por ano. E essa pessoa passou o ano inteiro achando que estava mandando muito bem, indo muito bem no trabalho, para chegar lá na avaliação de performance e descobrir que não, o chefe dela achava que ela não estava indo bem, que não era aquilo que ela tinha que fazer, que ela tinha várias áreas de melhoria e, resumindo, as coisas não estavam indo muito bem e ela estava com risco de perder o emprego. E olha só que coisa, né? A pessoa teve que levar um ano inteiro para receber esse feedback. Ela passou um ano inteiro achando que estava indo muito bem no trabalho. Olha que desperdício de energia, olha que desperdício de recurso, olha que desperdício para a empresa como um todo. E o que faltou para essa pessoa? Faltou também educação corporativa para fazer pequenas modificações no dia a dia que permitissem essa situação fosse evitada, que não demorasse tanto tempo para a pessoa entender o que não estava indo muito bem e quais os ajustes que ela precisava fazer. Um terceiro caso que eu queria contar é de uma pessoa que me escreveu também, um rapaz, super chateado, porque ele trabalhava numa empresa com marketing digital e aí ele viu a própria vaga dele postada num site de empregos. Ele tinha certeza, ele viu lá, ele viu as atribuições, ele viu que era empresa, etc. Era uma vaga secreta, mas alguém viu, um colega viu e falou: cara, essa vaga não é a sua, e era a vaga dele. E o interessante dessa história isso aconteceu por mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses, e ele nunca teve coragem de ir lá conversar com o chefe dele, de conversar com o gerente dele e falar: o que é isso aqui? O que está acontecendo? Eu vou perder meu emprego? As coisas não estão indo bem? Ou, de repente, esclarecer aquilo: será que isso aqui a gente está expandindo? Vai ter uma segunda vaga? Não parecia, porque todo mal tinha trabalho para ele, e por aí vai. E ele ficou ali por 3 meses sofrendo, né, totalmente para baixo, desmotivado e por aí vai. São 3 casos e 3 exemplos que eu quis trazer aqui para vocês hoje para mostrar que o que a falta de educação corporativa cria no ambiente de trabalho, cria na gente e na nossa carreira. E o que eu quero trazer para vocês agora é uma série de dicas de como eu acho que a gente tem que encarar a nossa carreira. Como eu acho que a gente tem que lidar com o nosso emprego, com o nosso líder no dia a dia. Como eu acho que a gente tem que encarar a mudança e por aí vai. Aí eu quero começar, aí de novo. Então agora eu encerro aqui o contexto para a gente entrar propriamente no que eu estou chamando aqui de dicas poderosas para gerenciar a sua carreira. Tá aí de novo. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque lá na ferramenta e daqui a pouco o pessoal da nossa equipe aqui vai revisar e vai postar essas perguntas todas e vocês podem votar e a gente pode bater um papo no final para poder responder as perguntas, tá? Sejam relacionadas ao que a gente vai falar agora ou outras curiosidades que de repente eu não abordei. E qual que é a primeira dica que eu queria deixar para todo mundo? É o que eu chamo de terceirização da nossa carreira. Não terceirize a sua carreira. O único dono da sua carreira é você. É muito comum eu receber em sessões de mentoria, seja em desabafos e por aí vai. As pessoas tentando culpar o mundo, o chefe, a empresa, quem está ao redor pela sua própria carreira. Eu falei com a pessoa também, faz algumas semanas, ela me disse que, Luciano, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo ser promovido, eu não consigo aprender mais. O meu chefe não me incentiva a nada, o meu chefe não me promove, a empresa que eu trabalho não oferece nenhum tipo de incentivo para eu estudar e por isso faz 2 anos que eu não estudo e por aí vai. E a gente foi conversando e eu falei para ele: legal, mas se a sua empresa e o seu gerente não te oferecem isso,
que você não está indo atrás dessas coisas? Por que você não está criando essas situações para poder se desenvolver? Por que você não começa a procurar um outro emprego que talvez você se desenvolva mais, tenha novos desafios e tenha tudo isso que você está procurando? Não terceirize a sua carreira. A nossa carreira é nossa e de mais ninguém. Porque se você não se preocupar com a sua carreira, ninguém mais vai. Você vai culpar o seu chefe, vai culpar o mundo, vai culpar a empresa. Aí daqui a 2 anos, 1 ano, você sai de lá, vai culpar quem depois? Vai ficar olhando para o passado e culpando eles? Não vai funcionar. Então, se o lugar que você está hoje, ou a situação que você se encontra, não está ajudando para você se desenvolver, é sua responsabilidade ir atrás de um caminho, de um lugar, de uma situação que promova isso. Que você encontre tudo que você quer e o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua promoção e por aí vai. É muito fácil a gente sentar no lugar, eu não gosto tanto de usar essa palavra, mas se acomodar e apontar os dedos, deixar de ter protagonismo, e é muito difícil a gente ter consciência que essa é a nossa responsabilidade atrás disso, mas apesar de ser difícil, é o único caminho para o seu desenvolvimento. Um segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje, gente, é o que eu chamo de seja egoísta com a sua carreira. Eu sei que parece uma palavra negativa, um pouquinho forte, mas vem comigo que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A gente, nos 3 casos que eu usei para ilustrar lá em cima, o caso, por exemplo, daquela menina que tinha as 2 ofertas de emprego, mas ela acabou não aceitando nenhuma porque o chefe dela tinha prometido para ela que ela ia ficar na empresa, apesar das mudanças, que ela ia ser realocada, etc. E ela ficou com vergonha de decepcionar o gerente, de decepcionar a empresa, e acabou não aceitando a oferta. E no final de tudo, ela foi demitida. Tem outro caso também que eu gosto bastante de contar, porque ele ilustra bem esse conceito que eu quero trazer, que é um rapaz também que me procurou, ele trabalhava numa empresa no interior há alguns anos, e ele recebeu uma oferta do concorrente para trabalhar lá. Uma oferta muito boa, uma empresa sólida, com uma melhor reputação no mercado, mais benefícios, e ele decidiu aceitar. E ele foi para o gerente dele e falou: olha, recebi uma oferta, estou indo embora, etc. E o gerente falou: não, calma, não vai embora ainda não, espera aí, vamos chamar o diretor, vamos conversar com o diretor, e por aí vai. E aí colocaram ele numa sala, o diretor e aí daram um monte de argumentos emocionais. Não, você é parte da família, você já está aqui há um tempão, você está trocando certo pelo duvidoso, você não sabe o que vai ser lá, etc. E conseguiram fazer ele desistir da ideia de mudar de emprego. Ele desistiu e não foi mais. 1 mês depois, o gerente dele anuncia que está saindo da empresa. E aí, acho que alguns de vocês já devem estar adivinhando para onde o gerente dele foi. O gerente dele foi exatamente para a empresa que ele recusou a oferta. O gerente dele foi para a concorrente. Ele ficou mortificado, ele ficou super chateado de saber que ele recusou um emprego super bom, uma oportunidade muito boa, e por argumentos emocionais que ele recebeu ali do diretor e do gerente dele, e o próprio gerente dele acabou indo. E o que eu falo aqui? Mudar de emprego, gente, é um evento natural. A gente vai mudar de emprego muitas vezes na nossa vida, principalmente nesse mundo de hoje que a gente está vivendo agora. É muito diferente do que era antigamente, né? Nossos pais passavam 10, 15 anos numa empresa, às vezes 20 anos, só que isso mudou. Então a gente vai trocar com uma maior frequência de trabalho, de emprego. E isso tem que ser encarado com naturalidade. Se uma oportunidade surgir para você e ela for boa, aceite. Você não precisa pensar no seu gerente, você não precisa pensar no seu chefe, você não precisa pensar na sua empresa. Todos eles vão ficar muito bem. Você precisa pensar em você. Durante a sua vida profissional, você precisa ser egoísta com a sua carreira. E ser egoísta não quer dizer que você vai ser um mau profissional, que você não vai se portar bem, que você não vai entregar os projetos como precisam ser entregues ali de uma maneira profissional. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que quando uma oportunidade surgir, você precisa agarrar essa oportunidade e ir atrás dela. Sabe por quê? O seu chefe, o chefe do chefe, o chefe do chefe do chefe, o VP, o CEO,
todos eles, gente, se eles tiverem uma boa oportunidade, eles vão sair. E é por isso que eles saem, e é por isso que o gerente, essa pessoa aqui que eu trouxe o caso, saiu, porque era uma oportunidade melhor. Então, seja egoísta com a sua carreira, sempre pense em você. Um segundo. Tá? E esse era o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir. Deixa eu soltar um pouquinho de água, gente. Terceiro ponto também, que é uma questão de muita angústia que eu vejo no ambiente de trabalho, é a questão de, Luciano, até hoje eu não consegui criar planos para minha carreira. Até hoje eu não sei muito bem onde eu quero chegar. Luciano, qual foi o seu plano de voo? Como que você preparou a sua carreira e por aí vai? E o que eu sempre falo para todo mundo é, eu não sei, porque eu nunca tive planos para minha carreira. Lá de trás, onde eu comecei, e eu comecei fazendo de tudo na minha vida, desde eu já vendi calçado, já operei máquina, já vendi jaqueta, ovo de Páscoa, falei tudo que vocês imaginarem, quando eu era mais novo eu fiz, né? E eu faço um corte ali, que é onde eu contei para vocês na introdução, da minha vida madura profissional, e desde que eu entrei no UOL, passando pelo Google e o Facebook, eu nunca tentei, planejei, eu falei, olha, eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, eu quero sair aqui de um gerente de contas e virar um diretor de vendas. Eu nunca tive esses planos desenhados. A vida foi acontecendo, eu fui experimentando, e eu cheguei onde eu cheguei. E também não quero dizer que os planos não funcionam. Não é nada disso. Planos funcionam sim. Eu já vi alguns casos de algumas pessoas que, né, eu tive um, um profissional que trabalhou comigo há mais de 10 anos, que um dia ele sentou e falou, Luciano, eu quero virar um diretor de vendas e esse é o caminho que eu vou traçar. E eu queria aqui a sua sugestão, eu queria trocar algumas ideias com você, a sua mentoria. E ele realmente, ele traçou aquele plano todo, ele virou um diretor de vendas e foi uma satisfação pelo conseguir ali implementar tudo que ele tinha planejado. Só que ele é uma exceção, ele não é uma regra. Algumas pessoas conseguem montar esses planos. Eu chutaria, não tenho dado para isso, não sei nem se existe dado para isso, mas eu chutaria que a grande maioria das pessoas, elas não têm planos. A vida vai acontecendo. A vida é muito orgânica, muito dinâmica. As coisas mudam muito rápido. Então, se você não tem um plano de voo e isso te causa alguma angústia, bem-vindo ao clube. Eu também estou nessa com você. Só que isso não quer dizer que você não pode se desenvolver, isso não quer dizer que você não pode ser um bom profissional, isso não quer dizer que você não pode encontrar felicidade com o que você faz, ou plenitude, se você preferir essa palavra. Dá sim. Então, não tenha angústia se você não tem um plano de voo. Nem todo mundo vai ter. E tudo bem com isso. O que leva a gente para o outro ponto que eu queria falar um pouquinho para vocês agora, que é o tal do propósito. Né? Ah, Luciano, mas tá, eu não tenho nenhum plano, mas eu também não tenho meu propósito de vida. Todo mundo falando hoje de propósito, vai lá no Google, faz uma busca, propósito no trabalho, né? E milhares de resultados, o propósito, encontrei meu propósito, por aí vai. Olha, gente, eu vou ser brutalmente honesto nesse ponto do propósito aqui. Tirando um ou dois Budas iluminados e algumas pessoas especiais, pouquíssimas pessoas vão achar o tal de propósito na vida. Eu, até hoje, não encontrei o meu. Não sei se meu propósito é me aprofundar ainda mais no mundo corporativo e crescer mais lá dentro. Não sei se meu propósito é fundar uma empresa e trabalhar com educação corporativa, mentoria e treinamento. Eu não sei qual é o meu propósito. Mas você quer saber? Enquanto eu não sei qual é o meu propósito, eu estou aproveitando a jornada muito bem. Eu sou muito bem resolvido e feliz com o meu trabalho, eu estou agregando um monte de valor lá, eu sou muito bem resolvido com os meus projetos pessoais, eu estou agregando muito valor lá. A jornada toda tem sido muito rica para mim, jornada de aprendizado. Então, eu não sei qual é o meu propósito, e tudo bem. Eu sou feliz e sou pleno com as coisas que eu faço hoje. Eu estou focando muito mais na minha jornada. Então, se você também não descobriu qual é o seu propósito até hoje, vou repetir a sentença que eu acabei de falar. Bem-vindo ao clube, eu também não encontrei meu propósito. E eu não conheço ninguém que está ali do meu círculo de amigos, outros diretores, gerentes, etc., do time, que também encontrou o seu. Tá? Um segundo ponto agora, gente, é um ponto que eu considero um dos mais importantes para o desenvolvimento profissional, que é o que eu chamo de demonstre sua intenção, clare sua intenção.
muito correlacionado com o que a gente falou até agora, muito parecido. Eu converso com muitos profissionais que chegam até mim e falam: Luciano, eu quero virar um líder de pessoas. Luciano, eu quero me desenvolver para a área de produto. Eu quero migrar de atendimento para CX, lá, que é toda a parte de experiência, né, dos nossos clientes, do consumidor e por aí vai. Então, as pessoas, elas já sabem o que elas querem fazer, né? Ou pelo menos elas sabem quais são os próximos passos ou o próximo passo. Só que elas não externalizam o que elas querem, elas guardam aquilo para elas. E eu fiz uma mentoria uma vez num restaurante. Eu conto muito essa história, então se você me acompanha, você deve ter escutado ela, porque eu acho ela brilhante para ilustrar esse conceito de declarar a sua intenção. Era um profissional também que ele tinha muita vontade de virar líder de pessoas um dia, e ele tinha muita vontade também de começar a gerenciar estagiários. Queria fazer isso. E a gente sentou ali no almoço para conversar, um almoço mentoria, conversamos, etc. Ele me contou os porquês ele queria fazer isso, por que ele pensava, como ele se via como líder, como ele queria começar a praticar isso, né? Então, todo ali o racional que ele tinha por trás era muito sólido. Ele realmente tinha certeza que esse era um caminho que ele queria seguir, e os argumentos por trás. E aí, em determinado momento da nossa conversa, eu virei para ele e falei: Fulano, legal, mas quando você foi lá e falou isso para o seu líder, para o seu gerente, o que ele achou? O que ele te disse como próximo passo? E aí a pessoa me falou: eu nunca falei nada para ele. E eu falei: mas por que você nunca falou isso para o seu líder? Ele falou assim: eu não sei. Eu não sei se ele vai interpretar isso mal, não sei se é algo que ele tinha que me trazer, e por aí vai. E a conversa que a gente teve depois disso foi: como o seu líder, como o seu gerente vai saber que você quer essas coisas todas se você não externaliza isso? Como ele vai construir caminhos e pontes para você chegar até lá se ele não sabe o que você quer? Você precisa, sim, sentar com ele, ter ali uma conversa de carreira, uma conversa de performance e falar o que você quer fazer. Porque se você não falar o que você quer fazer, ninguém vai saber. Se você não demonstrar a sua intenção, ninguém vai saber, o universo não vai escutar, isso não vai retornar em oportunidades. E durante essa conversa, algo brilhante aconteceu. Eu sempre falo que às vezes o destino é uma coisa incrível e ele traz para a gente alguns ensinamentos inesperados, né? E a gente estava lá encerrando o nosso almoço, e é um lugar que eu sempre vou, e ele pediu lá um café expresso e eu pedi um café coado. E o cafezinho coadinho que eu peço, ele geralmente vem ali com aquela casquinha de laranja cristalizada, e o café expresso vem com chocolatinhos. E aí veio o cafezinho dele com chocolatinhos, e veio o meu café licoado com nada. E aí quando o garçom colocou, eu falei: nossa, mas não vai vir hoje aquela frutinha cristalizada, laranjinha cristalizada, uma delícia. Ele: puxa, infelizmente acabou, não tem mais, vou ficar te devendo hoje. Aí eu virei pro garçom e falei: que pena, cara, eu só pedi o café por causa disso, eu gosto muito daquilo, uma pena mesmo. E a gente continuou conversando. Deu mais ou menos um minuto, o garçom vem com um pratinho cheio de chocolates sortidos, coloca na minha frente e fala: cara, desculpa que a gente não tem a frutinha cristalizada hoje, mas está aqui, é um pratinho de chocolates cortesia. Eu falei: obrigado. E quando eu virei para a pessoa que eu estava dando mentoria, ele estava olhando para mim e falou: nossa, você fez isso de propósito? E até então não tinha clicado uma coisa com a outra. Eu falei: não, o que eu fiz de propósito? Ele: não, porque se você queria me mostrar uma lição, você acabou de me mostrar. E aí eu achei essa lição do destino de um brilhantismo tão grande, né? Porque, olha só, se eu não viro pro garçom ali e falo: cadê isso aqui que eu quero, isso aqui? Pô, eu queria tanto isso aqui, eu não ia receber aquele pratinho de chocolates que eu recebi. Eu acho que eu ilustrei para ele acidentalmente o que ele tinha que fazer. Então, gente, se você na sua carreira, se você quer progredir, quer mudar, quer ser líder, quer fazer aquilo, alguma coisa, demonstre essa intenção. Fale para o seu gerente, fale para as pessoas ao redor, fale para as pessoas de interesse, outros gerentes, outras áreas que você gostaria de fazer parte, por aí vai. Se você não declarar a sua intenção, ninguém vai ler sua mente e você não vai conseguir dar o próximo passo que você gostaria. Um outro ponto, gente, que eu queria trazer aqui é com relação à síndrome do impostor.
Tá? Então, se vocês... Ah, e desculpe, e antes de eu entrar lá, gente, só tem algumas perguntas já aparecendo aqui, ó, deixa eu até ver. Ah, tá aqui, está populando. Eu acho que todos vocês também já devem ter acesso, tá? Então, se alguém quiser ali votar nas perguntas, a gente depois ali prioriza, tá? E se tiver alguma pergunta para mandar, por favor, coloque ali. E a gente está aqui mais ou menos 25 minutinhos, mais 15 eu termino, e a gente vai para as perguntas e bate um belo papo. Então, vamos lá, voltando para o próximo ponto. Síndrome do impostor. Se você não sabe o que é síndrome do impostor, anote aí no seu caderninho, mais tarde vai lá no Google e pesquisa. Mas um resuminho para você. Síndrome de impostor é aquela sensação que a gente tem no trabalho que eu não mereço, me contrataram errado, aqui só tem gente boa, eu estou no lugar errado, eu não sou tão bom assim, alguém vai descobrir a cagada que eles fizeram, eu não deveria estar aqui, né? As coisas que eu faço não têm qualidade, e por aí vai. Né? E todo mundo, eu acho, que já se sentiu assim alguma vez na vida. Começa aí, faz aí uma busca mental do seu último trabalho. Nossa, será que eu já me senti assim? Será que eu já me senti incapaz, não conseguia, os outros eram melhores, fui contratado errado e por aí vai? Eu já me senti assim. E sabe qual é interessante aqui, gente? Das pesquisas que existem com relação à síndrome do impostor, 70% das pessoas sentem isso. Ou seja, a maioria esmagadora das pessoas sentem isso, em um certo grau. Quando eu trabalhava no Google, eles fizeram uma pesquisa interna também com relação à síndrome de impostor. Números muito parecidos, mais ou menos 70%, se eu me lembro bem, também das pessoas que estavam no Google se sentiam assim. Deixa eu só ver uma coisinha. Gente, vocês estão me escutando? Porque apareceu aqui que minha conexão caiu rapidinho. Deixa eu só checar aqui se está funcionando direitinho, a gente já volta. Pô, eu acho que está tudo bem, gente. Eu continuo aqui. O pessoal da técnica me falou que tá tudo bem. Acho que foi só um solucinho aqui. Está chovendo bastante. Pode ser que a sua internet tenha dado um pequeno soluço, tá? Então, mas voltou. Então, voltando a falar um pouquinho da síndrome do impostor, gente, a maioria esmagadora das pessoas sentem isso também. Então, se você já sentiu, se você sente, etc., saiba que é uma coisa muito normal. E por que eu estou falando sobre isso com vocês aqui hoje? Porque a síndrome do impostor ela pode ser extremamente incapacitante para o profissional que acha que ele não é bom o suficiente. Isso acontece em determinado com um grau diferente para cada um, tá? Para cada um de nós. Se você está num grau um pouquinho mais profundo e sente isso, pode sim ser incapacitante. Então, esse é um sentimento normal. Todo mundo vai sentir isso, você vai sentir, eu vou sentir. O exemplo que eu trouxe do Google, né? O Google o Google, o Facebook, por aí vai. No Facebook tenho certeza que é a mesma coisa. São empresas que contratam né, ali os melhores profissionais do mercado e mesmo assim as pessoas se sentem assim. Então você vê que não é uma questão de preparação, não é uma questão de nada. As pessoas se sentem assim porque isso é um fenômeno normal. Então se você um dia já sentiu o síndrome do impostor, sabe que isso é normal, sabe que você faz parte de um grupo gigantesco, sabe que a maioria das pessoas também sentem isso e não tem nada demais. Lógico, né, se isso for uma coisa muito profunda, incapacita permanentemente o tempo todo, você precisa buscar ajuda. Mas com certeza não é o caso, tá? Como é o meu também. Um outro ponto também, gente, que eu queria trazer para vocês aqui hoje é a questão da comunicação. E lá de novo, né, voltando lá para os exemplos que eu trouxe lá em cima, praticamente todos eles tinham uma falta de comunicação enorme. Principalmente aquele que eu trouxe da pessoa que esperou né, um ano inteiro para poder ter ali né, a avaliação de desempenho, para descobrir que estava indo mal, achando que estava indo bem. E aí eu falo, como que a gente pode ter ambientes corporativos com culturas tão ruins em que você passa um ano inteiro sem se comunicar com seu líder e saber como você está indo ou como não está indo. E a dica que eu trago para vocês aqui, né, que eu chamo de comunique ou morra, é a comunicação não precisa partir sempre do seu líder, ou sempre da empresa. Se essa comunicação não está acontecendo, crie a comunicação. Force o seu líder a ter essa conversa com você. Crie momentos com ele. Né? A dica que eu dei para essa pessoa que passou um ano, eu falei, olha, aprende. Da próxima vez, a cada 3 meses, chama o seu chefe para uma conversa proativa. Pega a listinha de coisas que você tem ali, que você faz ali, e fala, gerente, olha, essas são as 4 coisas que a gente conversou no começo do ano ou na última avaliação de perfil.
1, 2, 3, 4, eu estou focando nelas, é isso mesmo que eu tenho que focar? Pô, você quer adicionar alguma coisa nessa lista? Você quer tirar alguma coisa nessa lista? Quer que eu priorize mais alguma coisa que está dentro aqui dessa lista? E por aí vai. Se você não recebe essa informação do seu gerente, do seu líder, da sua empresa, crie um mecanismo e um momento para que você possa tirar essa informação para você, porque o custo é muito alto, como o exemplo que a gente viu lá atrás. Pode sentar ali, esperar um ano para descobrir o que está acontecendo, ou você pode construir essa comunicação, forçar essa comunicação e descobrir o que está acontecendo ali com uma certa frequência e fazer os ajustes que você precisa, ter as conquistas que você quer, desenvolver em determinados pontos para poder dar o próximo passo, para ter aquela promoção. Então, não seja passivo com a sua vida profissional, não seja passivo com a sua carreira. Se os momentos não estão sendo criados como eles deveriam ser pela empresa, pelo seu líder, crie esses momentos. Esse exercício é um exercício extremamente poderoso que eu indico para todo mundo. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, gente, né, eu sei que são muitos pontos, mas eu fiz uma meditação ontem, eu não podia deixar de passar, porque todos eles são extremamente vitais para a gente ter uma carreira um pouco mais plena. Outro ponto que eu quero trazer aqui é o aprenda a lidar com desafios. Tá? E ontem até gravei um podcast e a gente se aprofundou bastante nisso. O que eu quero dizer com aprenda a lidar com os desafios? Imagina o seguinte, quando a gente enfrenta um desafio, a gente pode ter 3 comportamentos. A gente pode reclamar o tempo todo dele, né? E eu tenho certeza que todos vocês conhecem uma pessoa que reclama o tempo todo dos desafios. Ah, mas que porcaria isso aconteceu e por aí vai. A gente pode agir passivamente com relação a esse desafio, ou a gente pode agir proativamente com relação a esse desafio. E o que eu quero dizer com isso? Né? Então, vamos já estabelecer de cara que a parte de reclamar, gente, faz uma curso, eu não conheço ninguém que consegue resolver um problema reclamando o tempo todo dele. Né? Então, até brinco, vira a chave. Não reclamar não é opção. Você tem, então, 2, passividade e atividade, proatividade, o que aconteceu. E eu vou contar um caso para vocês do começo da minha carreira no Google. Eu fazia e-mail suporte, respondia os anunciantes por e-mail, e a gente tinha lançado o boleto, e o boleto levava 3 dias para ser compensado. E a gente passava a receber muito e-mail, 60%, 70% do volume de e-mails que a gente tinha era por que meu boleto não caiu, por que ele não foi compensado ainda, não sei o que lá. Essas coisas, as perguntas básicas que não precisava de nada, era só responder, o boleto será compensado em até 3 dias úteis. E existia muita reclamação com relação a isso. Tinha uma parte da equipe que só reclamava, nossa, não aguento mais, fica mandando essa resposta automática, esse monte de pergunta, e por aí vai. Tinham aqueles que não reclamavam e passivamente respondiam. O que eu decidi fazer na época que eu estava trabalhando com isso? Eu vi na ferramentinha de e-mails que a gente respondia que tinha lá um processo de automação, tinha uns menuzinho. Eu mandei um e-mail para o engenheiro que ficava lá na Califórnia. Falei, olha, eu vi que tem umas regras de automação aqui, a gente está com esse caso, desse e-mail. Ele me mandou um manual de como eu podia configurar e me deu acesso para aquilo. Eu criei uma regra e do dia para a noite a gente passou a responder de forma automática 60%, 70% de todos os e-mails que eram relacionados a essa questão do boleto. E não é porque eu sou brilhante, não, gente, não é nada disso. Todo mundo tem essa mesma capacidade. Se você está diante ali de um desafio, de um problema, etc., seja proativo com relação a ele. O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode aprender? Como a gente pode resolver isso de uma outra forma? E por aí vai. Reclamar e passividade não vão resolver nada. Então, pensem e reflitam sobre isso também. Um outro ponto, gente, que esse aqui, eu diria que eu falo que é uma arte, é o feedback. Eu brinco que feedback, mesmo quando ele é ruim, ele é bom. Né? Ele não tem tem feedback ruim. Feedback, mesmo quando ele é ruim, ele é bom porque ele já foi pelo menos dado. Né? Tem muita gente que não tem coragem de feedback, não consegue lidar com feedback, e por aí vai. E o que eu falo para todo mundo é ressignifique o que feedback quer dizer. A gente tem muito, quando a gente pensa na palavra feedback, a gente tem muita questão de feedback negativo, feedback corretivo. Eu já escutei até feedback corretivo, né? Nossa, parece para dar uma surra. E não é nada disso. Feedback, para mim, né, o termo que eu uso é feedback construtivo. Feedback é para construir em cima de algo que já existe. Tanto dar o feedback quanto receber o feedback. Uma coisa que eu falo também sobre feedback ele é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Quanto mais você dá feedback, melhor você vai ficar em dar feedback. Quanto mais você recebe feedback de coração aberto, melhor você vai ficar em receber feedback.
Um ambiente em que as pessoas não fazem isso é um ambiente extremamente pobre e nocivo. Um ambiente em que as pessoas não dão feedback umas para as outras é um ambiente sem criatividade, sem inovação, sem crescimento. Um ambiente em que ninguém chega para você e fala: Luciano, esse é o ponto que você precisa melhorar um pouco mais, esse é o ponto que você deveria trabalhar. É um ambiente que você não cresce, você não se torna um profissional melhor. Eu sempre falo para todo mundo, quando eu recebo um feedback, a minha primeira reação é: muito obrigado, eu vou refletir sobre isso. Se é alguma coisa que eu não entendi, o máximo que eu faço é: pode me dar um exemplo? Então, vamos lá, pegar uma história real minha. Luciana, às vezes você é um pouquinho agressivo na maneira que você lida com as pessoas. Legal. Super obrigado por esse feedback. Você tem um ou dois casos em que você percebeu que eu fui agressivo? Na reunião, o Rogério, nome fictício, trouxe isso, e você falou: não, isso a gente já sabe, e seguiu. Num outro e-mail você respondeu isso, e a interpretação foi um pouco rústico, bruto. Legal. Pô, 2 exemplos, pedi os exemplos, não retruca. Não, mas nesse exemplo aqui eu não quis dizer nada disso. Não, gente, não. Super obrigado, vou pensar um pouco sobre isso. Eu falo que um dos níveis mais profundos e bonitos do feedback é quando você recebe o feedback e mesmo que você não acredite que aquele feedback está certo, ou mesmo que eu não acreditasse que eu fui bruto, que eu fui rústico, eu me abri para mudar aquilo. Eu me abri para falar: legal, será que eu poderia fazer alguma coisa diferente na minha comunicação? Será que eu poderia escolher palavras melhores para me comunicar? Será que eu posso ter um pouco mais de paciência antes de retrucar e por aí vai? Tá? Então, gente, feedback, resumindo, é um músculo. Quanto mais você trabalha nele, mais ele fica forte. Pensem nisso. Para a gente finalizar aqui, deixa eu tentar guardar 15 minutinhos para as nossas perguntas. Tem um conceito também que eu gosto bastante ultimamente, que eu tenho falado, que é: seja uma pessoa plural. O que eu quero dizer com isso? Eu recebo, eu tenho altos papos também nas minhas sessões de a micromentorias e por aí vai, sobre pessoas falando: Luciano, eu estou aqui na área de produto, e eu estou estudando produto, estou fazendo pós em produto, estou fazendo curso de produto, estou fazendo amigos de produto, etc. E a pessoa fica ali bitolada só ali naquela linha de produto, mais nada. Uma coisa que eu falo para as pessoas, e que pelo menos funcionou muito na minha carreira, é: seja uma pessoa plural, seja uma pessoa que tem múltiplos interesses. Muito cuidado com a armadilha de falar: eu trabalho na área tal, tudo que eu vou fazer na minha vida é relacionado a essa área. Você vai ficar com pontos cegos, você vai ficar com pouco repertório, vai ficar com a visão extremamente viciada com relação àquilo. Eu gosto de falar que absolutamente tudo que a gente aprende na nossa vida vai servir de uma forma ou de outra. Absolutamente tudo que a gente se desenvolve vai trazer algo benéfico para a gente. Né? Até, eu ultimamente tenho usado muito exemplo de jardinagem, plantas, terra, que eu gosto bastante. Fazer hortinha, plantar uma frutífera, germinar. Até outro dia estava plantando uma mudinha aqui perto de casa, veio uma pessoa conversar comigo, a gente começou a conversar, ele já me convidou para fazer uma observação de pássaros lá na USP, que é legal também, eu adoro animais também. Depois eu descobri que o cara foi um super VP, super conceituado, nem sabia, estava ali lá de bermudinha, etc. Depois que a gente trocou contato, eu descobri que aquele cara é um cara excepcional na área que ele trabalhou. Olha só, né? Uma coisa bobinha me criou um networking que eu nem imaginava, de uma pessoa que era extremamente brilhante. Então eu falo que tudo que a gente aprende na vida serve a gente de alguma maneira. Então, seja uma pessoa plural, seja uma pessoa de múltiplos interesses, seja uma pessoa que tudo bem querer especializar em alguma coisa, mas aumente seu repertório até para impactar positivamente aquela sua especialização também. Então, a dica que eu deixo é algo que eu venho falando bastante a respeito. Tá? E para finalizar, gente, para a gente ir para as perguntas, eu queria trazer aqui uma historinha rápida em pensamento. Né? O primeiro tem uma frase que traduzida do inglês que eu acho ela muito bonita, que fala que às vezes a gente não conseguiu o que a gente quer, é um verdadeiro golpe de sorte. Né? Eu encontro muita gente frustrada porque não conseguiu passar num processo, porque não conseguiu atingir alguma coisa, uma promoção e por aí vai. Eu sempre falo que às vezes as coisas acontecem na nossa vida corporativa, na nossa carreira, e a gente não vai entender muito bem. Eu gosto sempre de contar uma história de quando eu estava no UOL, no final. Eu apliquei para uma vaga internamente,
Era uma vaga para trabalhar com links patrocinados, com os anúncios que o UOL tinha lá atrás. Eu tinha tudo, né? Precisava de inglês, ter trabalhado em comunicação, ter conhecimento de internet. Eu estava absolutamente apaixonado por aquela vaga. E por uma infelicidade, eu mandei o meu currículo, meu gerente aprovou, a pessoa do RH esqueceu de colocar o meu currículo no processo, não foi nem considerado, uma outra pessoa foi contratada. Eu fiquei arrasado. Chorar no banheiro. Chorar no banheiro. Fiquei arrasado. Eu sabia que se eu fosse para o processo, eu tinha grande chance de passar, e eu estava muito tempo fazendo algo e eu queria muito isso. Passou isso tudo, né, eu fiquei super decepcionado. Eu descobri que uma outra pessoa de outra área tinha ido para o Google, que o Google estava no Brasil, e eu amava trabalhar no UOL, mas esse evento me motivou a olhar para fora um pouco. E aí o Google, uma das vagas que tinha no Google, adivinha qual era? Trabalhar com links patrocinados. Exatamente a mesma vaga que aconteceu todo o problema dentro do UOL. Eu apliquei para a vaga no Google, fiz 10, 11 entrevistas e passei. E tive o que eu chamo de a era de ouro da minha vida profissional. E o que eu gosto dessa história? Eu falo que se isso não tivesse acontecido comigo, imagina se tivesse no UOL, tivesse passado, talvez eu nunca tivesse vivido essa história toda no Google. Eu falo que não ter conseguido o que eu queria muito, foi um verdadeiro golpe de sorte, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. E o último pontinho, gente, antes de a gente abrir aqui para as perguntas, é a história da ponte Choluteca. Eu publiquei isso ontem, uma reflexão que eu gostei bastante, né, que eu recebi ali o desabafo de um profissional, ele falou que investiu muito na carreira dele, investiu em línguas, estudou inglês, investiu financeiramente no MBA, e desde que a pandemia chegou, ele perdeu o emprego e está desempregado, né, e estava se sentindo, né, pô, investi tanto, me construí tão forte como profissional, e mesmo assim isso aconteceu comigo. E aí eu lembrei de uma história que um amigo meu mandou, um amigo Ricardo, muito querido, dessa ponte Choluteca. Essa ponte é uma ponte que foi construída em Honduras na década de 30. Foi ali um projeto arquitetônico incrível. Ela foi reconstruída, uma nova versão dela, na década de 90. Né? E o governo ali de Honduras contratou ali empresas de arquitetura incríveis que pudessem construir algo que fosse resistir a todas as intempéries que tem ali na região, né? Furacão, vento e por aí vai. E eles construíram essa ponte, uma obra de arte para resistir a qualquer coisa. E alguns anos depois, eles tiveram um furacão, o Mitch, que veio, um furacão categoria 5, que devastou o Caribe, devastou a Honduras, derrubou prédio, derrubou quase todas as outras pontes. E a ponte dessa cidade, que também é conhecida como Choluteca, ela sobreviveu a isso tudo. A ponte sobreviveu. Só que aconteceu algo inesperado. Pela força do furacão, o curso do rio foi mudado. Então o rio já não passava mais por debaixo da ponte, e a ponte passou a ser inútil. Ela não servia mais para nada. E que eu falo, às vezes na nossa carreira, a gente pode se preparar muito, pode ser o melhor profissional, mas a gente vai ter questões do mundo, vai ter o destino, vai ter uma tempestade, uma pandemia, que vai fazer algo com que todos os nossos esforços água abaixo. Isso vai acontecer. E o que a gente precisa fazer quando isso acontecer? Reconstruir a nossa ponte. 1, 2, 3, 10 vezes, quantas vezes a gente precisar. Tá, eu queria fechar com essa história, que é uma história que eu gosto bastante. E agora a gente vai para as perguntas. Tá, e produção, se alguém tiver alguma coisa para as perguntas, a gente pode me mandar aqui na nosso chat também, mas eu vou aqui na ordem. Tá, eu consigo ver aqui o número de likes. Olha, aqui tem bastante pergunta. Vou pegar aqui a que está mais voltada por enquanto. Espera aí. Uma pausa para água, gente, que eu falo muito, vocês repararam. Vamos lá. A Rosângela de Souza Mesquita mandou aqui uma pergunta para a gente. Boa pergunta. Por que algumas empresas divulgam vagas somente em inglês? Levando em conta que a acessibilidade faz parte da voz da empresa ou da marca que tem essa prática, isso não causa nas pessoas uma espécie de pré-síndrome do impostor? Uma pessoa que sabe apenas o básico, intermediário, como faz? Rosângela, esse é um ponto extremamente importante, estou muito feliz que fez essa pergunta agora. Muitos pontos para falar sobre isso. Tá? O primeiro deles eu vou dar os dois lados. Para muitas empresas, então vamos pegar algumas empresas de tecnologia que eu trabalhei.
você não ter o inglês, ele é um pouco, mas era uma barreira enorme. Eu tive algumas discussões no meu emprego anterior sobre retirar o inglês e por aí vai, e a gente teve muitas questões de todos os materiais de treinamento estavam em inglês, todos os treinamentos eram de fora em inglês, todos os sistemas eram em inglês e por aí vai. E o medo que a gente tinha era tirar esse requerimento e a pessoa chegar e ela acabar se prejudicando, ela não conseguir acessar os conteúdos, acessar os treinamentos por causa dessa falta da língua. Tá? Então era algo que a gente pensou e se deu conta muito anteriormente. Tá? Então, olhando um pouco para o lado da empresa. Tá? Então, muitas empresas têm um pouco de receio que aconteça. Lógico, eu não estou falando aqui que não tem empresas que exageram. Lógico que tem empresas que exageram. Sim, algumas, praticamente você não precisa do inglês no dia a dia, e por aí vai. Tem vários motivos. Um pela a quantidade enorme de profissionais que a gente tem hoje no mercado que estão sem emprego e muitos que falam inglês. Então, pô, se eu posso ter alguém com inglês, por que não? Né? Não concordo, mas existe isso. Outros por total falta de noção. Eu já até falei com algumas pessoas que me procuraram, você não deveria mesmo pedir inglês? Eu falei, não deveria. A pessoa fala quantas vezes inglês por semana? Nenhuma. A gente praticamente não fala inglês aqui. Mas vai que vem um diretor de fora daqui a 2 anos. Pô, 2 anos. Então, contrata a pessoa e treina a pessoa. Então, esse é um pensamento. O segundo pensamento, Rosângela, é uma tendência que eu estou vendo agora. É uma tendência de mudança. Então, muitas empresas estão se dando conta disso. Porque a barreira do inglês, ela barra muitos bons profissionais e ela também é uma barreira de diversidade. Então, se você quer aumentar a diversidade, seja da população preta, de outras minorias dentro da sua empresa, o inglês é uma barreira quase que intransponível, às vezes. Então, tem um movimento muito grande agora, até da empresa que eu trabalhei anteriormente, e de muitas empresas, de começar a remover o inglês como requerimento. E isso é muito bom. Eu estou vendo isso acontecer cada vez mais e mais e mais e mais. Mas eu quero fechar com uma dica também, Rosângela, final. Invista no inglês. Eu, quando eu entrei no Google lá atrás, meu inglês não era fluente, não era muito bom, era conversável, apostaram em mim. Sabe o que eu fiz? Todos os dias, isso me incomodou tanto no começo da minha carreira, no UOL eu não usava, mas no Google eu usei. Me incomoda tanto no começo da minha carreira que eu chegava a inventar que eu estava doente para faltar em reunião porque ia ter que falar inglês. Olha o absurdo, gente. O que eu decidi fazer? Depois que eu me incomodei muito, quase pensei em sair de lá por causa disso, eu decidi que eu ia aprender inglês. E eu peguei todos os dias, durante quase 2 anos, eu lia um artigo em inglês, eu assistia um vídeo com legenda em inglês, eu fazia 1 hora de aula online de inglês. Todos os dias. Algumas horas todos os dias, porque isso era algo que me incomodava tanto, e depois de 1 ano e pouco eu realmente conseguia ter o domínio da língua de como eu queria. Concordo com você que é uma prática que não funciona muito bem, acho que tem boas mudanças, principalmente das empresas de tecnologia, mas também faça a sua parte, invista no inglês. Eu falo que aprender inglês hoje não precisa gastar nenhum centavo, e para quem pode gastar um pouquinho, aprende mais rápido ainda. Tá? Deixa eu ir para. Tem uma pergunta nova aqui, deixa eu tentar achar as mais votadas aqui. Vou pegar da Rosângela, que tinha 4. Tem mais uma aqui que eu vi com 3. Cadê? 2. Só um minutinho, gente, que essa ferramentinha não tem ordem. Tá. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta muito boa aqui também sobre da Fabiana, a Said Marota. Fabi, espero ter falado seu nome aí correto. Luciano, pode falar um pouco sobre empreender, das novas formas de trabalho como consultoria, freelancer, trabalho remoto e por aí vai? Como saber o melhor caminho profissional? Ser independente ou trabalhar em empresas? Fabiana, essa eu falo que empreender é uma jornada, é quase uma jornada espiritual para as pessoas. Quase uma jornada espiritual. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta de fazer. Eu participei de uma live muito legal esses dias, que a gente falou bastante sobre isso, está lá no meu canal do YouTube, que é sobre transição de carreira, uma transição de uma pessoa, né, do CLT para empreender. O que eu digo para todo mundo é teste. Faça alguns experimentos. Então vamos lá, tá? Vou usar o meu próprio exemplo. Eu hoje trabalho numa empresa, trabalho no Facebook. E, ao mesmo tempo, eu tenho essa minha segunda vida, profissão,
que é toda essa questão de mentoria, treinamento e, né, e educação corporativa. E o que eu gosto de falar eu falo que isso é um grande teste para mim, porque quem sabe um dia eu posso virar a chave e começar a empreender. Será que eu vou gostar? Será que eu vou gostar de treinamento? Será que eu vou gostar de fazer exatamente o que eu estou fazendo agora aqui com vocês, né? De dar uma palestra, de falar sobre carreira e por aí vai? Eu acho que as pessoas deveriam experimentar algumas coisas. Eu já vi casos excelentes de pessoas que trabalharam comigo, começaram a experimentar e acabaram saindo para empreender. E todos eles já tinham mais ou menos a experimentação por trás, né? Eu tenho um colega que é sócio de uma empresa de pão e a jornada foi muito parecida. Assim, a pessoa lá que é a principal, ela adorava aquilo, era uma paixão, gostava, etc. Acabou empreendendo e o empreendimento está com muito sucesso até agora nessa pandemia. Então, eu deixo esse desafio para você pensar e refletir um pouquinho, Fabi. O que são essas coisas que você gosta de fazer? Tem alguma coisa? Ou você quer empreender e não sabe o que é? Talvez se você não tenha essa paixão, o empreendimento não saia. Tá? Só um pensamento, eu não sou especialista nisso, mas acho que é o processo que eu, Luciano, usaria para mim mesmo. Tá? Então, deixa eu achar aqui uma outra. Espera um pouquinho. Tem mais algumas perguntas aqui com alguns lá. Bom, cadê aqui? Tipo, tá, vamos lá. Uma pergunta muito boa da Cássia, que a gente já abordou um pouquinho sobre isso. A gente pode descer um pouquinho mais. Luciano, bom dia. Ah, não, desculpa. A pergunta do Alan Batessoco. Luciano, bom dia. Você acredita que ainda a maioria dos profissionais acreditam que as empresas são as principais responsáveis no desenvolvimento pessoal dos funcionários? Profissionais e empresas estão mais preocupadas em desenvolver soft skills? E, bom, nossa, tem muitas perguntas aqui. Alan, a maioria das pessoas ainda acredita que o grande responsável pelo desenvolvimento dele, pela carreira dele, pelo crescimento dele, é as empresas. Essas pessoas acreditam nisso, tá? Só que, como eu falei lá atrás, você precisa ser dono da sua própria carreira, você precisa ser dono do seu próprio desenvolvimento. Qual que é o mundo ideal, Alan, aqui? Eu falo que é o meio a meio, é o meio termo. O profissional precisa ser responsável pelo crescimento dele e a empresa precisa ser responsável em ajudar nesse crescimento, em fornecer situações, programas, treinamentos, incentivos, por aí vai. Porque, né, tem uma frase muito famosa, que eu já vi várias versões, né, atribuída a Ford, não sei o que lá, é que alguém vira e fala, mas e se a gente investir nos nossos funcionários e eles forem para o concorrente? Aí eu acho que o CEO responde, e se a gente não investir neles e eles ficarem? Sem saber mais, né, sem se desenvolver. Isso é uma verdade gigantesca. Então é a responsabilidade dos dois. O profissional tem que pensar nele, lembra daquela parte de ser egoísta com a sua carreira, né? Ele precisa pensar nele, né? Porque se a empresa não prover isso, ele vai ter que achar um caminho. Mas a empresa também precisa pensar que se ela não desenvolver o profissional e aquele profissional ficar ali, ele vai ficar ultrapassado, ele vai ficar sem criatividade, ele não vai inovar, ele nunca vai ter incentivo, ele não vai ter proatividade, por aí vai. Isso tudo tem um custo absolutamente gigantesco para a empresa lá na frente. Então, o mundo ideal é o meio a meio, mas nunca tire o chapeuzinho da responsabilidade de você nessa questão. E os profissionais e empresas estão mais preocupados em desenvolver soft skill? Absolutamente. Absolutamente. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, trabalhar em equipe. A gente sabe, hoje em dia, empresas que incentivam os profissionais a trabalharem em equipe, compartilharem, respeitarem mais uns aos outros, terem um bom tom e por aí vai, são empresas que crescem mais rápido, que inovam com mais frequência, que usam de criatividade para muitas coisas e por aí vai. Então, sim, todo mundo já está mais consciente disso hoje em dia. E quando a gente pensa nos treinamentos, a gente também tem que pensar nessa dimensão. Não é para ficar isso naquela questão produto, parte técnica, não. Como eu posso abrir o meu horizonte e melhorar nessas partes também. Eu gosto muito de usar o exemplo, né, da escola Conquer, que muitos de vocês devem conhecer, né, que eles estão vindo muito pesado no mercado e tem várias outras acompanhando, trazendo esses treinamentos, né, de soft skill, oratória, coragem e por aí vai. Então, sim, eu acredito que
tantas empresas quanto os profissionais estão mais preocupados com isso e a preocupação é devida. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa só um pouquinho, gente, que eu só estou pegando aqui. Cadê? Peraí. Vou pegar uma que eu achei legal aqui. Cadê aqui? O Christian perguntou: como nós criamos oportunidades? Ele está no último ano da faculdade, queria saber como ele pode criar oportunidades. Estou assumindo aqui que oportunidades profissionais, Christian. De várias maneiras, Christian. Acho que a gente vive num mundo hoje em que nunca foi tão fácil a gente conseguir conectar, aprender e interagir com muitas pessoas. Né? Quando eu olho, eu quero pensar um pouquinho do Luciano, quando ele estava lá se formando na faculdade, né, e as coisas que ele fazia. Cara, eu era uma pessoa, eu acho que você deve ser uma pessoa extremamente curiosa para as coisas. Eu quero trabalhar com jornalismo. Quem são as pessoas referências no mercado? Elas estão presentes no LinkedIn? Elas estão em outro lugar? O que elas estão fazendo? Qual é a tendência do momento? Existe um grupo que eu posso fazer parte? Se eu fazer parte desse grupo, como eu posso interagir com eles? Será que eu posso marcar um café para tentar entender um pouco mais? Há uns 6 meses mais ou menos, Christian, eu recebi o contato de uma amiga minha por WhatsApp. Ele falou: Luciano, você estaria disposto a bater um papo com uma pessoa que eu conheço? Ela está se formando, ela não se formou na faculdade ainda, ela está pensando um pouco na vida profissional, e ela queria saber se você poderia, de repente, tomar um café. Eu falei: e como eu sou aquela pessoa que adora papos, que adora cafés, falei: claro. Me dá o contato dela, mandou um WhatsApp, a gente marcou um almoço e a gente começou a conversar. Ela foi até lá ao escritório, a gente começou a conversar. E aí, olha que coisa brilhante que essa menina está fazendo. Ela me contou que ela selecionou algumas empresas que ela queria trabalhar. Olha que legal. Ela foi no LinkedIn, Facebook, ela viu quem eram as pessoas que ela conhecia os gerentes, diretores, e pediu para essa pessoa intermediar um pedido para ela, por isso que minha amiga veio falar comigo, não ela diretamente, e ela já tinha tido 15 almoços com gente de todas as empresas top de tecnologia aqui de São Paulo. Olha que coisa brilhante, né? E ela teve essa ideia, então, super criativa, lógico, e conseguiu acessar essas pessoas e já se recolocou, já tem um emprego e por aí vai. Então, eu achei isso de um brilhantismo enorme, porque às vezes a gente fala: não tem como acessar, etc. Ela também não tinha nenhum contato. Ela usou ali formas criativas para poder criar essas oportunidades, conseguir esses contatos. Então, é uma história que eu gosto bastante também, tinha até esquecido. Que bom que eu lembrei agora. Tá? E, gente, a gente está batendo aqui já 1 hora de conversa. Eu sei aqui que a gente tinha mais algumas perguntas. Tá? Sinto muito que eu não vou conseguir responder todas hoje. Eu vou selecionar só mais uma delas. Já tem aqui. Oi, Luciano, tudo bem? Você tem um livro para indicar? Foi aqui a pergunta da Kátia Falcão. Ótimo. Que bom que a gente vai encerrar com essa pergunta. Eu não vou indicar só um, não. Eu vou indicar 2 livros que tiveram um bom impacto em mim. O primeiro deles é um livro de uma pessoa chamada Laszlo Block. Ele foi o head de People no Google por muitos anos. Ele saiu, acho que ele tem uma consultoria agora. E o Laszlo escreveu um livro chamado Work Rules. Eu acho que em português talvez seja Regras dos Trabalhos. Procure em inglês Work Rules. Esse livro conta toda a trajetória do Google em aprender a lidar com as pessoas, o que eles aprenderam, times colaborativos, incentivos, escolhas. É quase que um PhD sobre o futuro do trabalho. Então, e muitas das empresas de tecnologia hoje em dia utilizam os aprendizados que foram feitos lá atrás. Então, esse livro, para mim, é incrível. E um livro que não é relacionado ao trabalho, que é o meu livro de coração, que eu quero também deixar aqui, porque nem só de trabalho eu vivo o mundo,
é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que para mim é uma história excepcional, que coloca ali o olho no livro e você não consegue tirar dele até de madrugada. Tá, gente? Adorei o papo hoje, foi excelente. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá, de novo, estou presente em parte das redes sociais. Geralmente uso o arroba ou hashtag Luciano Responde. No LinkedIn você me acha por Luciano Santos, Facebook. Eu posto praticamente todos os dias e também estou lá presente na revista HSM, lá com a coluna Divan Corporativo. Tá? Vocês podem me encontrar lá agora. E no final aqui, gente, deve aparecer para vocês uma telinha e um pedido. A gente vai ter aqui uma pesquisinha para vocês. Não deixem de responder, por favor, essa pesquisa. Ela ajuda bastante a gente a melhorar aí a qualidade desse programa sensacional, que é o RISE, que a gente colocou no ar um tempinho atrás. Tá? Então, por favor, pesquisem, respondam essa pesquisa. De novo, foi uma satisfação enorme vir aqui e dividir um pouquinho que eu aprendi até hoje. Bem, pessoal.